Imagina você comprando cotas de fundo imobiliário e se tornando sócio de 104 imóveis. É isso mesmo, 104 imóveis pelo Brasil. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o fundo imobiliário HGRU11 e vou listar todos esses imóveis que pertencem ao fundo. E o mais legal, quando você compra as cotas, você recebe dividendos todos os meses. Essa é a posição da minha carteira. Eu possuo 35 cotas desse fundo imobiliário, que dá um valor de R$ 4.539,50. E o preço atual dele está R$ 129,70. E aqui é o pagamento que ele vai fazer para mim, dia 14/7/2026, R$ 33,25. Eu vou apresentar para vocês a lista de imóveis do Fundo Imobiliário HGRU11. São 104 imóveis que pertencem ao fundo. 58 imóveis em São Paulo, 15 no Paraná, 12 em Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 3 no Rio de Janeiro, 3 na Bahia, 1 em Santa Catarina, 1 no Acre, 1 no Maranhão, 1 no Pará, 1 no Ceará, 1 em Alagoas, 1 em Tocantins, 1 no Mato Grosso, 1 no Rio Grande do Norte e 1 na Paraíba. Quais são os imóveis desse fundo, então? Suns Club, do Paraná, Estácio, no Salvador, da Bahia, IBMEC, no Rio de Janeiro, Suns Club em São José dos Campos, em São Paulo, Santo Alberto, em São Paulo, Pernambucanas, de Bandeirantes, no Paraná, Atacadão de São Carlos, em São Paulo, Pernambucanas em Telêmaco Borba, no Paraná, Pernambucanas em Carapicuíba, Mineirão em João Pessoa, na Paraíba, Pernambucanas em Itapecerica da Serra, Mineirão em Uberlândia, Pernambucanas em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Pernambucanas em Ituverava, São Paulo, Pernambucanas em Palmas, no Paraná, Mineirão em Contagem, em Minas Gerais, Pernambucanos em Pindamonhangaba, Pernambucanos em Marília, Pernambucanos em Tatuí, Itapira, em Passos, em Minas Gerais, Suns Club em Granja Viana, em São Paulo, Pernambucanos em Mirandópolis, Mineirão em Juiz de Fora, Pernambucanos em Poços de Calda, Pernambucanos em Mauá, Pernambucanos em Barretos, Suns Club em Atuba, no Paraná, Pernambucanas em Amparo, São Paulo, Adamantina, São Paulo, Pernambucanas em BH, Minas Gerais, Mineirão em Uberaba, Pernambucanas em Cruzeiro, São Paulo, Pereira Barreto, São Paulo, Presidente Epitácio, Itapeva, Ribeirão Preto. Olha a quantidade de imóveis que pertencem a esse fundo. E você comprando uma cota desse fundo imobiliário, você já se torna sócio desses imóveis. Pernambucanas em Apiaí, Pernambucana em Machado, Pernambucanas em Capão Bonito, em Guaíra, em Itu, Jundiaí, Itapetininga, Taquarituba, Dracena, Lins, Olímpia, Itararé, Barra Bonita, Itanhaém, a Dutra em 107 em São Paulo, Atacadão em Dianópolis, São Paulo, Atacadão em Cambé, no Paraná, Sendas, Foz do Iguaçu, no Paraná, Suns Club Morumbi, em São Paulo, Suns Club em Campinas, Atacadão em Joaquina Ramalho, em São Paulo, Suns Club Radial Leste, Mineirão em Natal, no Rio Grande do Norte, Pernambucanos em Paranaguá, no Paraná, Carlos de Campos, em São Paulo, Sete Quedas, no Paraná, Açaí, em Curitiba, Paulista 2000, em São Paulo, Açaí em Rondonópolis, no Mato Grosso, Açaí em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Taubaté, Açaí em Palmas, Camaçari, na Bahia, Arapiraca, em Alagoas, Una Aimorés, em Minas Gerais, Açaí em Iguatu, Ceará, Açaí em Guanambi, na Bahia, Açaí em Castanhal do Pará, Colégio Pop, em São Paulo, Pernambucanas em Teodoro Sampaio, em São Paulo, Açaí em São Luís, no Maranhão, Pernambucanos na Rua Direita, em São Paulo,
Mineirão em Rio Branco, Pernambucanas no Brooklyn, em São Paulo, Guarapuava, no Paraná, Escola Parque, no Rio de Janeiro, Pernambucanos em Caraguatatuba, em Tucuruvi, em São Paulo, em Registro, em Campos Elíseos, Araguari, em Minas Gerais, Botucatu, em São Paulo, Foz do Iguaçu, no Paraná, Jaboticabal, em São Paulo, Pirassununga, em São Paulo, Jales, em São Paulo, Taquaritinga, Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, Campo Mourão, no Paraná, Muzambinho, em Minas Gerais, Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Concórdia, em Santa Catarina, Jacarezinho, no Paraná, Jardim, no Mato Grosso do Sul, Vila Leopoldina, em São Paulo, Angélica, em São Paulo e Pernambucanas, em Ituiutaba, em Minas Gerais. Imagine você, dono desses imóveis, comprando as cotas desse fundo imobiliário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles conhecerem esse fundo HGRU11. Ele está listado na Bolsa de Valores e você pode ser um cotista a partir de hoje. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.